Bom, como eu estava falando, do nosso lado, do lado do wildcard do Brasil, nós temos a PEN, nós temos a Raj Random, que é o time russo, nós temos o Chaos Lat Gamers, que é o KLG, que é o time chileno, que vai lutar com unhas e dentes para tentar garantir essa vaga para o Mundial em casa, porque a disputa da final desse wildcard do Brasil vai ser no Chile. Tá? O wildcard é esse que deve começar, se eu não estiver enganado, dia 29 e 30, agora desse mês, na fase de grupos, que vai ser aqui no Brasil, uma disputa de round robin, que ou seja, todo mundo contra todo mundo jogando duas vezes, se eu não me engano, se enfrentando duas partidas. E os dois melhores vão para o Chile, uma semana depois, disputar quem vai ficar com a vaga desse wildcard. Bom, então eu acho que não tem mais nada para falar, é isso que a gente tinha que falar por agora das ligas. Está ficando cada vez menor essa nossa parte das ligas por causa dos playoffs que estão acontecendo em todo o mundo. Então já vimos todas, nós vamos agora para a parte que talvez seja a maior e a mais complicada do programa de hoje, que é o nosso famosíssimo patch 5.16. 16, exatamente. Eu vou achando que era patch 5.6, mas não, é 5.16. E é um patch muito importante. Primeiro, por que ele é muito importante? É o patch base, que vai fazer a base para o patch que vai ser usado no Mundial. Não sei ainda se as decisões de vagas, tipo os dois wildcards e sim, principalmente os dois wildcards, não sei se eles vão ser nesse patch. Não sei, acredito que não, porque os times já estão treinando no 5.15. Então, eu acho que o patch do Mundial, que já foi dito que vai ser o 5.18, vai ser novo para todo mundo. O que é bem estranho, muita gente está reclamando disso, ou tecendo comentários sobre essa decisão da Riot. Mas qual é o grande lance desse patch 5.16? Ele é gigante. Gigante não só aqui em termos de tela para mostrar para vocês. Não. Ele é gigante porque tem muitas alterações. Tem alterações de Champions, tem alterações de item, tem itens novos, tem alteração de gameplay, tem alteração de skill. Então ele é tão grande que os próximos dois patches, o 17 e o 18, vão ser patches só de ajustes. Praticamente ajustes, não vai ter nada grande, e isso são palavras da Riot. O que é que eu queria mostrar para vocês aqui desse patch notes? É um patch notes voltado para aqueles que a Riot chama de Juggernauts, ou Colossus, se preferir usar a tradução em brasileiro, em português brasileiro. Quem são aqueles colossos? São aqueles brutamontes, que eu acharia que uma tradução vai ficar melhor, brutamontes. São aqueles brutamontes que vão correndo em sua direção, tentar lhe espancar de todo jeito possível. É aqueles que tornam a briga pessoal e querem estar na sua cara lhe destruindo. Bom, quem são esses? São aqueles que não são necessariamente os tanques. Puro tanque. Geralmente é aquele personagem muito forte que, mesmo querendo chegar perto de você, ele não vai lhe dar tanto dano. Obviamente mantendo as devidas proporções de builds, inclusive. Mas os tankers, geralmente eles são caracterizados por terem grandes resistências e terem muito ou algum disable, né? Os brutamontes, os colossos, não são exatamente tanques porque eles não têm tanta resistência, mas se eles conseguem chegar perto do alvo, eles podem destruir o alvo, né? E aí vem só 4 heróis refeitos. Os Juggernauts que
que a Riot refez entre aspas, né, que teve muitas modificações nesse patch, são Darius, Garen, Skarner, novamente Skarner e Mordekaiser. Galera, é o seguinte, o negócio ficou sério. Skarner tá quebrado. Pelo menos um dia, ou meio dia depois de sair o patch, todos os lugares das redes sociais que comentam sobre esse patch falam que o Skarner tá quebrado. Queria começar daí. O Skarner, que sempre foi um dos champions mais problemáticos, porque tinham mecânicas muito ruins, vamos dizer assim, não conseguiam se ter uma sinergia boa, sua própria mecânica tinha muita coisa dependente de outra, então fazia com que ele fosse facilmente, ao mesmo tempo que ele fosse facilmente kiteado, ele era muito facilmente counterado, vamos usar essa palavra. Muita gente conseguia imprimir vantagens nele muito rápido. Então ele teve algumas passagens, alguns momentos bons na jungle, mas sempre aparecia alguém que fazia tudo que o Skarner fazia bem melhor. Seja ela Vi, seja depois a própria Evelynn, qualquer que fosse o champion que fosse aparecendo aí, ficava melhor do que o Skarner. O Skarner sempre foi colocado para trás. E essa, se eu não me engano, essa terceira ou quarta versão do Skarner. Então eles estão tentando e parece que mudaram tanta coisa ao mesmo tempo que o Skarner ficou bom. Bom, um nível surpreendente. Tá muito bom. Todo mundo achava que essas mudanças, essa gameplay nova dele ia dar errado. Não deu. Tá bom de você jogar com esse cara. Tá? Deixa eu pular logo para ele aqui. Depois eu volto lá pro Darius. O Skarner ele mudou praticamente toda a forma de jogar dele. As skills não mudaram tanto. O que continua sendo aquela skill spamável que você fica apertando e dá um mini AOE e seus auto-ataques começam a bater mais. Só que agora teve várias alterações de como funciona o dano dele. Tá? Então eu não vou dizer tudo, mas vale a pena você dar uma olhada para entender direitinho como é que funciona. A passiva dele é o que marca esse novo Skarner, que só do Skarner entrar na partida aparecem no mapa cristais. Inclusive os cristais eles mudam de acordo com a skin do Skarner, isso é bem legal. Mas enfim, esses cristais dão um buff gigantesco no Skarner, enquanto o Skarner está perto dele, enquanto o time do Skarner tem a posse desses cristais. Pensa num tipo um cristal do Dominion. Esse cristal ele fica fixo em partes do mapa. Tem um perto entre o red e o vermelho e as aquâminas, um na frente do dragão, do lado do dragão, mas perto do covil dele. Tem um perto entre o blue e os lobos, e um perto do barão. E igualmente do outro lado. Isso são 6 no mapa todo. O time que chegar perto desse cristal fica com a posse do cristal. Se o time do Skarner tiver esse cristal, ele ganha 100 de movimento speed, isso é muito, tá? De 48 a 150%, mais uma porcentagem de acordo com o champion, de acordo com o nível do campeão, de ataque speed. Gente, os caras tá batendo muito rápido, tá? Isso é legal. E restaura 3% do máximo de mana dele. Só isso aqui, só esses cristais já estão fazendo os jogadores pró se remexerem, porque
inclusive a build de runas e master do Skarner agora pode ser mudada. Então, lá na frente, quando a gente for falar dos... Cadê? Itens. Tá? Foi tanta coisa que o Skarner agora tá um destruidor, principalmente na solo kill. Se jogar direito, claro, na mão de quem sabe jogar, tá bem mais fácil ele destruir o outro time. Continuando as skills, o W dele, o exoesqueleto cristalino, não tá tão diferente, mas sofreu uma alteração muito boa para o Skarner. Ele agora escala com HP do Skarner, HP máximo dele. Tá, com HP máximo e AP, Ability Power, poder de habilidade, mas com HP do Skarner. Isso é muito bom para ele, tá? Que geralmente jungler parrudo, que nem diria no nosso amigo Gruntar, jungler parrudo costuma fazer uma boa quantidade de itens de HP, incluindo os itens novos de HP, e isso ajuda muito o Skarner no shield dele. O shield também, que não tem um cooldown tão alto assim, tá? E a maior surpresa de todas nessas mudanças do Skarner, fractura. É a skill que sempre foi a mais inútil do Skarner, em praticamente todas as versões dele. Agora os prós estão dizendo que é a skill que você deve botar níveis primeiro. O que teve tão de diferente assim? Essas dois atributos bem aqui. Vou ler essa aqui porque é importante. Quando você joga você joga fratura no inimigo, deixa um veneno de cristal no inimigo por 5 segundos, tá? Fazendo com que o próximo ataque básico do Skarner contra eles desfira 25, 125 de dano adicional e um stun. Esse dano adicional é muito grande. É um dano adicional ao dano do auto-ataque. Um auto-ataque que já pode ser carregado pelo Q. Então, você está usando, e quanto mais você usa isso, mais você pode dar um ataque muito forte nos monstros que você mais precisa bater, fazer uma jungle rápida e dar muito dano no seu target, no seu alvo, no caso de um gank. Então, além disso, essa segundo atributo, os inimigos cristalizados com fratura e empalar que é o ult do Skarner, dão ao Skarner Crystal Charge. O que é Crystal Charge? É o buff por estar perto do cristal. Ou seja, se o Skarner conseguir dar um auto-ataque em quem foi marcado pelo ele ganha isso aqui. É como se ele estivesse perto do cristal. E isso dói nos inimigos, tá? Então, o povo que está começando a jogar muito desde hoje de manhã com o Skarner, porque essas mudanças foram muito boas para ele. Teve uma mudança, inclusive, no empalar também, que agora dá um dano físico e dá um dano físico adicional. Um dano adicional de 100% do dano de ataque dele no começo e no fim da skill. Esse cara tem 250 de dano de ataque. Ele vai dar esse dano no começo, esse dano no fim, tá? Isso é muito dano pro Skarner. Então as builds que estão aparecendo de Skarner aí é Skarner de HP e AD. Então vocês vão ver muita coisa por aí. Pode ficar tranquilo, pelo menos até o próximo patch vocês vão ver muito do Skarner por aí. Vamos voltar para o Darius. O Darius que também teve algumas alterações,
inclusive alterações de gameplay. Eu não estou na tela, tá, pronto. Alterações de gameplay. Por quê? Também a passiva dele mudou. Ele tem várias mudanças de stats aqui, vocês vão atrás de ver também, porque são coisas boas. E um nerfzinho aqui de velocidade de auto-ataque, mas ele nunca foi um herói de auto-ataque, é um herói de habilidades, um melee-caster, como o povo costuma chamar. E a passiva dele foi mudada. A passiva agora é aquele hemorrhage das gotinhas de sangue que fica rodando na cabeça do target, só que ela não dá dano mágico, mas agora dá dano físico, dano que escala com a Day, certo? E tem uma interação com o ult dele. São detalhes que eu não vou tocar para não se alongar demais aqui, mas isso aqui mudou muito no como o Darius passa de um target para outro. Passando por cima, o que é que acontece? Se você botar 5 stacks ou você matar alguém com seu ult, você entra no que eles chamam aqui de Fúria, Blood Rage. Em inglês eu não vi ainda como é que ficou em português. Vai ser tipo uma Fúria, tá? Essa Fúria faz com que cada pessoa, cada alvo que o Darius atacar com skill ou com auto-ataque, fique automaticamente com os 5 aqui, os 5 stacks de hemorrhage. Então isso é muito dano e ele vai passar de um target para outro muito rápido, com um dano muito alto. E além de usar a guilhotina de Noxian, eu acho que é esse o nome em português, ela agora está rápida de ser re-executada, sem custo, tá? Ela dá um fear, inclusive, nos minions e unidades que estiverem perto de quem você conseguir assassinar usando esse ult. O custo está muito baixo, o custo é 0 no level 16 ou no terceiro nível de ult. Então ele teve umas mudanças, umas alterações, inclusive no Apprehend também, que é aquele puxão dele, Apreender também, que é incrível, um incrível slow. Tá certo que é só um segundo, mas é um slow de 90%, tá? E ele tá com cast speed, tá com a velocidade de ser acionado mais rápido, ou seja, para você escapar de um puxão dele tá muito mais difícil. E ele tá dando, esse puxão tá dando um slow de 1 segundo. O Darius lhe puxar, ele vai lhe dar umas 2 ou 3 machadadas que vão doer. E aí já é uma puxada, é praticamente 5 stacks do hemorragia, então você vai levar muito dano. Cuidado com o Darius quando você pegar ele na top lane, tá? Ou na jungle, porque você sabe como é que é o povo, né? A gente tá usando Darius em todo lugar agora. Eu não vou passar pelo Crimson Strike, mas isso aqui também é incrível, tá? Mais um slow de 90%. Vocês lembram que quando a Riot teve que mudar o slow do Nasus, que era de 90%, porque diziam que era praticamente um stun, um atordoamento? Pois é, o Darius tem 2 desse agora, beleza? Um é AOE. Tudo bem, vamos lá. Garen foi o próximo colosso que foi alterado. As mudanças no Garen foram menores, vamos dizer assim, dos 3. Apesar de que são mudanças de mecânicas bem legais. A principal é a mecânica do vilão, que o inimigo do Garen, que tiver as kills,
que tiver pego abates mais recentemente, o Garen vai identificar como sendo um vilão. Tá? Vai ter um íconezinho lá em cima dizendo que esse inimigo ele é vilão do Garen. E o Garen vai com tudo pra cima desse cara. Tá? Então, começando pelo ult, nos vilões, os dots, os ticks do julgamento, que é o E, isso é uma passiva do ult, inclusive, vão dar um dano adicional de 1% como dano verdadeiro. Isso é dano pra caramba, tá? Mesmo sendo 1%. É um dano adicional no vilão. E a espada que cai lá da PQP na cabeça dos inimigos, que o Garen ulta, vai dar true damage, se for um vilão, tá? E não magic damage, como é normalmente hoje. Você imaginou? Às vezes a gente não sabe de onde o Garen tira aquele dano, né? É dano mágico. É absorvido pela resistência mágica. E agora sendo aquele dano true damage. Cuidado, o povo por aí que gosta de matar muito quando estiver enfrentando um Garen. Pois é. A rodada do Garen foi bufada, entre aspas, tá? Ela começa dando um dano menor. Aliás, dano maior, entre aspas, fica menor e tudo, mas porque essa alteração aqui de dano base vem por causa do ratio da escala a cada tick, que vai aumentando consideravelmente também. E o cooldown foi normalizado para baixo em todos os níveis. Tá? Sendo que também a velocidade de rodar aumenta, que isso resulta na velocidade na quantidade de vezes que ele vai te acertar durante esse tempo que ele estiver rodando. Ou seja, tome dano. Você pode cancelar agora o julgamento e quando você cancela, você vai receber parte do cooldown que você não usou, vamos dizer assim. Então você vai poder usar novamente mais rápido. Só que, olha isso aqui. O E do Garen agora dá 1/3 a mais de dano se ele estiver acertando só um target. Preparem-se, tá? Só digo isso. Olha do Garen. Aqui não vamos falar nada do Garen. Olha do Darius. Número 1 recebeu grandes alterações, tá? Uma alteração que eu fiquei assim meio que perdido no qual a identidade que a Riot quis botar no Mordekaiser, tá? Inclusive no vídeo que a Riot fez falando sobre esse patch, o Mordekaiser aparece no vídeo sendo jogado como se fosse na posição, vamos dizer assim, de AD Carry, junto com um suporte. Claro que a gente sabe que hoje em dia nos metas mais avançados competitivos existe a possibilidade de inversão de lane, onde o suporte vai fazer uma dual lane com aquele que seria o top lane, seria o solo da side lane. Então, talvez pensando nisso, eles tenham implementado essas mudanças também no Mordekaiser. Agora o Mordekaiser para mim virou uma das maiores dos maiores retratos do champion híbrido do League of Legends. O champion, aqueles champions híbridos que sempre foram a pedra no sapato da Riot. O Mordekaiser agora vestiu a camisa e eu quero todos os itens de AP e AD para dar dano em todo mundo. Galera, o Mordekaiser está dando em ativação de skill lá quase 2k de dano. Isso é dano pra caramba. Se vocês jogarem com ele, testem antes, por favor, no máximo em filas normais. Se vocês testarem o dano do Mordekaiser agora, fazendo itens dano físico e dano mágico, vocês vão ver o dano que ele está dando, tá? Todo mundo só quer saber do Mordekaiser por causa da história dele domar dragão. Pois é, eu digo isso pra vocês. Esse dano dele tá alto. Qual é esse dano dele? Teve as alterações aqui de status base,
vocês podem ver depois. Uma alteração importante na passiva dele, Iron Man, que o shield agora, aquele shieldzinho que ele vai aumentando com o uso com o passar do dano que ele vai dando, por exemplo, ele agora cai mais devagar. Ele cai mais rápido, agora cai mais devagar. E ele não cai abaixo de 25% do shield máximo. Aliás, 25% do HP, perdão. Ele tem, pega lá, 25% do HP do Mordekaiser, é o mínimo que ele tem de shield. Por decair, tá? Não por ser esgotado, não. Ele vai ter shield eterno, não. Se ele encher 100% do shield e ele for andar por aí sem fazer nada, o shield vai decair só até 25%. Ou seja, ele sempre vai ter algum shield, tá? Mas ele agora está mais devagar para aumentar esse shield. Isso tudo tem alguma explicação, né? Isso porque as skills do Mordekaiser tiveram uma mudança de lado assim de dano, onde as skills dão dano. Agora o Mordekaiser é praticamente todo, 80% do dano do Mordekaiser vem daqui. Mace of Spades, o Q dele. O Q que foi reworked. Lembra que você usava o Q, dava uma pancada, saía 3 bolinhas para acertar nos inimigos que estavam perto? Pois é, não é mais assim. O Q agora você aciona e você tem 3 ataques buffados, tá? Como assim? Continua com custo de vida, com o cooldown que fica bem baixo, tá? Vamos lá. Você aciona o Q. Você aciona o Q, você vai dar um dano X. Você acertou alguém com esse dano. Quando você acerta alguém, o seu auto-ataque ganha uma nova ativação, um novo buff. Isso é automático, você não precisa apertar toda vez. Você aperta uma vez, aciona e bate em alguma coisa. Então você bate uma vez, dá dano X. Você bate a segunda vez, dá 200% a mais do que o primeiro dano. Tá? Você bate a terceira vez, você bate 300% a mais do que a última vez. Tá? Resumindo, cada ataque dá 3 vezes o dano, dano de ataque, ó, attack damage do ataque anterior. Então, se o primeiro ataque dá 100 de dano, o segundo vai dar 300, o terceiro vai dar 900. Vocês estão vendo o pulo que dá isso aqui? Na primeira ativação dá 100 de dano, na terceira tu dá 900 de dano. Tá? Patati, patatá, tem um dano máximo que ele diz aqui. E a grande questão é que ele aumenta tanto com AD quanto AP. Tanto quanto dano de ataque quanto poder de habilidade. Lembra o que eu falei, né? Pois é. Segundo skill, Harvest of Sorrow, que é aquele shield que o Mordekaiser joga em alguém. Ele continua jogando em alguém, como era a versão anterior do Mordekaiser. Só que, assim, continua dando movimento, enquanto movendo de velocidade para outra. Só que, quando eles estão próximos um ao outro, os dois dão dano mágico nos inimigos que estiverem perto por 4 segundos. E Mordekaiser não mais divide experiência pelos minions que ele mata. Eu não sei aqui se é, como diz aqui, ó, se é pelos minions que ele mata de qualquer forma ou se só com o shield. Eu acho que é de qualquer forma, né? Porque o dano do shield não é tão grande. Só que o shield não tem custo, o shield tem um cooldown que chega a ser baixo, tem um dano considerável, só que é um dodge, 4 segundos, e
No final do shield, da duração do shield, ou quando o Mordekaiser ativar o shield novamente, ativar o dado novamente, ele vai dar um dano a todo mundo que estiver perto dos shields, né, do shield seu, do shield do Mordekaiser, do shield do alvo que ele usou, e vai curar Mordekaiser e o seu aliado pelo dano que ele der. O Mordekaiser agora tem uma cura, tá? É uma cura pequena, mas é uma cura. Aqui falando que essa maestria metálica, os dois shields, os dois Doctor Shields e suas detonações podem se acumular, dar overlap, né? Um passar por cima do outro. Ou seja, eles podem dar o dano duas vezes no mesmo inimigo. Tá? Mais dano. Falando nisso, o Mordekaiser pode usar o shield na almazinha que ele pegou usando seu ult. A terceira skill, o Siphon of Destruction, que era a skill mais usada, que mais dava dano no Mordekaiser, que mais dava shield para ele, dá bem menos dano agora. Mas escala com AD e AP, tá? Ela pode dar bem menos dano, mas aqui, como tem dizendo na descrição, é a skill que dá mais shield se acertar campeões. Você vai ter, quem jogar em Mordekaiser vai ter que saber muito bem administrar suas skills e como vai dar dano, tá? Então, o dano foi diminuído drasticamente, dá para notar aqui. As escalas continuam a mesma escala de AP e ganhou uma escala de dano de ataque total. Isso é importante saber também. O cooldown foi diminuído, vai diminuindo com o passar dos levels e dá 15% do máximo shield da passiva, né, quando acerta campeões. Isso é um bom ganho de shield para ele, né, realmente. E a grande outdoor do novo Mordekaiser é o Children of the Grave, que é o roubar almas, aquele ultzinho que fica a cabecinha do Mordekaiser rodando lá em cima do inimigo. Isso que eles nem querem saber disso, eles só falam aqui, Mordekaiser pode roubar a alma do dragão. E pode, tá? E ele nem precisa ultar nele, isso é passivo, tá? Vamos lá. Os status do Ghost, ele vai ganhar 10, 25, 50 de dano de ataque. E o dragão, que ele rouba o dragão. Como é que ele rouba o dragão? Deixa eu beber só aqui um pouquinho. Ok. Ele não precisa ultar o dragão, ele não precisa dar o last hit no dragão. Ele tem que só estar no time de quem fizer o dragão, praticamente. Se eu não me engano, ele tem que estar perto. Eu não testei todas as alternativas. Mas ele tem que estar lá, ele tem que pelo menos acertar o dragão de alguma forma. Se ele acertar o dragão e o time dele pegar o dragão, automaticamente quando o dragão morrer, fica a almazinha lá, o dragão voando seguindo o Mordekaiser. Isso é legal? É legal, né? Se é muito útil, vai depender de como os Mordekaisers por aí conseguirem utilizar. Porque o dragão só tem um ataque básico, apesar de que é um ataque básico forte, não pode ser ignorado, é um ataque básico que aumenta, tipo das torres, né, que vai aumentando o dano se for acertando o mesmo alvo, passar o tempo, certo? E é um auto-ataque que é um AOE, ele bate em alguém e pega em quem está atrás também. Então ele pode ser usado para várias coisas. Vamos ver como é que os Mordekaisers vão utilizar o dragão por aí. É badass para você ver um Mordekaiser passando com o dragão por aí, tá? Ele dura uns 50 segundos. Aqui não tem dizendo a duração, mas onde eu testei, ele durou uns 50 segundos, se eu não me engano. Não sei se aumenta com o passar do level, mas o dragão não deve durar tanto tempo. E é bem legal, tá? Tem um detalhe, quero até mostrar aqui para vocês.
Enquanto o Mordekaiser está controlando o dragão, ele não pode usar Children of the Grave, que é o ult. Lembre-se disso. Bom, segunda parte bem legal desse patch, que deixa tudo muito esculhambado o jogo, é que veio várias alterações de itens, principalmente dos itens de armadura. Por causa disso, vários campeões tiveram alguma alteração em termos de stats aqui. Tá? Principalmente são champions de suporte, que são os que construíam pouco ou nenhuma armadura. Alguns champions, né? Se bem que tem um Ramos aqui, tem um Tara que tem armadura pra caramba, enfim, não dá pra saber exatamente por que a Riot pegou só esses champions ou pegou exatamente esses. Mas eu tô olhando se tem alguém no chat falando comigo. Pra variar, não tem. Mas tiveram alguns champions que tiveram mudança nas suas armaduras, como a armadura vai aumentando com o passar do tempo, e outros que tiveram mudanças no seu HP com o passar do tempo dos levels. Então, temos algumas alterações, bug fixes e algum balanceamento em alguns champions aqui. Nós temos na área, nós temos a Alistar, que isso aqui vai ser bem interessante para os jogadores de Alistar. Todos os que não sabem jogar muito bem e os que sabem jogar muito bem, tanto quanto contra isso, porque a velocidade de viagem do Alistar enquanto ele vai dar a cabeçada diminuiu, mais ou menos como da LeBlanc diminuindo o pulo dela. Pois é, o Alistar diminuiu também. Isso facilita acertar o combo, só que facilita o Alistar ter sua cabeçada cancelada por algum skill, cancelado seu efeito por algum flash, coisa do tipo. Então foi uma alteração em um ponto chave do Champion, que a gente tem que ver o que isso vai fazer com o futuro do Alistar, principalmente porque ele é um dos Champions suportes mais escolhidos durante toda essa temporada em todas as regiões, tá? Então ele e o Brown hoje em dia são top, e essa mudança no Alistar pode significar que outros Champions podem aparecer. Vamos ver. Estão mexendo de novo no Azir, um monte de número do Azir e alguns bugs dele. Elise teve um corte de dano drástico, uma pancada mesmo. Simplesmente metade do dano adicional no adicional de vida do alvo da Elise foi cortado pela neurotoxina, a forma humana, né, do que dela. Isso é um um corte de dano bem significativo. Vamos ver como é que as Elises vão se adaptar. Não que a neurotoxina, que o que na forma humana seja tão importante para a Elise, que geralmente ela consegue dar muito do seu dano com os combos de skill, principalmente da sua aranha volátil, com a execução pela forma do Q na forma de aranha, e com a ativação do seu W também, que eu esqueci o nome. Mas vamos ver como é que que os jogadores de Elise vão se adaptar a isso, ver como é que ela vai ficar num cenário que ela já estava voltando a aparecer, inclusive como top pick. Vamos ver como é que vai ser. Dizem as línguas por aí que esse senhor aqui voltou, tá? Tipo, voltou. E isso dá muito medo, né? De um caçadinho que volta novamente, tirado, desenterrado, volta dos confins do Void e aparece novamente para atazanar nossos jogos. Por quê? O pulo dele, o R, o caminhar na fenda, agora ele escala adicionalmente a cada pulo. Ele dá no primeiro pulo ele dá um adicional de dano, no segundo pulo ele dá
um adicional em cima desse adicional. E vai aumentando com os pulos. Claro que ele tem um consumo de mana muito grande em pulos em seguida, em sequência. Só que aumenta também, está aumentando consideravelmente a quantidade de dano que ele dá. Ele agora tem uma escala adicional de 0,2 de AP e a cada stack extra 0,1. Vamos só uma continha, vamos lá. Ele pulou 0,2 de AP. Ele pulou de novo, ele tem 0,2 mais 0,1, ele tem 0,3. Ele pulou de novo, ele tem 0,3 adicional 0,2 mais 0,3 de novo 0,6. Se eu não tiver maluco na matemática do LoL, não estiver entendendo isso aqui certo, eu não sou muito de jogar caçadinho, então eu não vou parar para fazer e vou esperar o povo, os analistas que conseguem fazer isso direito explicarem. Mas já tem gente dizendo que isso aqui é uma boa mudança e uma mudança que talvez seja suficiente para fazer o caçadinho voltar. A Kylie, que é bufada uma hora, outra hora nerfada, dessa vez ela pegou um nerf. Tá? Perdeu 5 de AD. Tudo isso. Outro que foi desenterrado e voltou. Desenterrado entre aspas. Né? O Lee Sin ainda era muito pegado em algumas regiões. Mas agora parece que está voltando com... Vai voltar novamente com... Na hora do Mundial, na hora de ser jogado pelos melhores junglers do mundo, o Lee Sin vai voltar com força total. Por quê? Um buff na sua passiva. Tá mais fácil agora você recuperar energia sem que você precise usar os 2 auto-ataques depois de usar um skill. Tá? Isso aqui, quem joga Lee Sin sabe como é que a passiva dele funciona. E o dano da bicuda dele, o Dragon's Rage, seu ult, foi aumentado consideravelmente em inimigos, em alvos que são pegos em sequência. Por exemplo, você dá um chute num inimigo A e esse inimigo A bate no B. O B vai pegar um dano adicional de acordo com a vida, de acordo com o HP, bônus health. O HP bônus, ou seja, aquele HP que vem por itens, do inimigo que foi chutado, que bateu nele. Então se o Lee Sin der uma bicuda, por exemplo, num Mega Nar transformado, e esse Mega Nar bater num Ahri, bater numa Tristana que está lá atrás, vai doer, tá? E se for pegar em mais de um, isso aqui vai aumentando, ó, de acordo com o número de gente que vai batendo. Não, são 3 níveis, eu acho que não é o número de gente. Isso aqui deve ser o passar dos levels. Os 3 levels. Isso aqui é muito dano, cara, 21%. É muito dano adicional, tá? Então, para um skill que já não tem um dano base pequeno, o dano do ult do Lee Sin é grande. Mesmo ele não fazendo uma build voltada para dano. Mas isso aqui vai doer. Se pegar do jeito certo, isso aqui vai doer. LeBlanc também voltou, tá? O grande, gigantesco nerf responsável pela morte da LeBlanc, que foi a velocidade do pulo dela, dos 2 pulos, né? O pulo normal da distorção e o pulo com a mímica. Ganhou um buff. Se eu não me engano, era 1500 antes de ser nerfado. Não lembro. Só que agora está 1450. Isso vai dar uma diferença já boa e se aproximar do que a velocidade que a LeBlanc pulava antes. Ou seja, tem gente querendo que a LeBlanc volte aí e eu acho que ela vai voltar. A Lissandra teve uma alteração bem interessante também. Nova, uma mecânica nova. Agora, uma mecânica muito conhecida para quem gosta de jogar
RPG ou MMORPG por aí, que quando ela usa o ult nela mesma, tumba gélida, tumba de gelo, não sei o nome da como é que foi a tradução, quando ela usa o ult nela mesma, ela se cura. Ela vai ganhar um heal. E isso pode fazer muita diferença para um champion que, além de ficar invulnerável com seu ult, normalmente já compram uma ampulheta de zone, ou seja, já é mais 2 segundos de vulnerabilidade. Então são 2 invulnerabilidades mais um heal. Isso pode ser interessante para a Lissandra e talvez ela possa se encaixar novamente em algumas composições. O Lucian ganhou alterações que estão sendo consideradas, aliás, não estão sendo consideradas, são buffs, tá? E tem muita gente aí adorando esses buffs no Lucian, tá? Principalmente alguns AD carries de algumas regiões por aí. Que a passiva agora, o segundo tiro da passiva do Lucian sempre dá o dano total em minions, isso ajuda ele muito. O ratio agora é um ratio diferenciado, se eu não me engano, ó, começa 0,3, mas termina 0,6, ele ganha um level a mais, ele mudou os levels que ele vem ganhando, que aumenta o seu ratio, aumenta a sua escala, ou seja, aumentou um pouco mais o dano dele para o fim do jogo, da passiva. E o seu W, fez que no W agora, já dava o movement speed para ele, dá mais, com uma duração menor, mas com um custo de mana menor e com um pouquinho de ajuda de todo mundo aqui dando energia pro Lucian, né? Os aliados do Lucian podem disparar essa passiva do W do Lucian e dando essa velocidade de movimento para ele. Isso pode ajudar bastante ele. Esse buff do Nasus, eu não sei porquê, mas enfim, é um mini buff, mas é um buff, tá? O Q dele, o ataque sifão, agora tem um range maior, pouco maior, 125 passou para 150, mas assim, mesmo assim é maior. Aí vai ajudar principalmente aqueles pros que sabem tudo de Nasus, vai ajudar muito eles. É um buff, é uma distância que não estaca com o Fúria das Areias, obviamente, graças a Deus, né? Porque senão a gente ia ter um range de Nasus, né? Enfim. A Nami também ganhou um buff, sua passiva, aquela passiva de dar velocidade de movimento nos aliados que pegarem a skill. Pois é, vai dar mais ainda. Inclusive ganhou um pouquinho mais de ratio de AP. E a sua onda, a onda dela, a onda do seu ult, teve o bônus de velocidade para os seus aliados duplicado. Isso é muita velocidade. Vai ter Ekarim por aí que vai amar isso. Ekarim, Olaf, desses champions que são usados em composição speed, composições fortes com Jace, CV e outros champions que usam Glória íntegra também. Isso aqui vai, a Nami pode aparecer com certeza. O Ramos teve um buff também gigantesco, como o povo está dizendo, que no W dele, a bolinha dele defensiva teve um aumento de dano, que é exatamente a skill que se upam, ou que o povo upa, que joga de Ramos upa por último, mas é um dano bom, já aumentou 10 de dano a mais em cada level. Rumble foi nerfado, entre aspas, reajustado, vamos dizer assim. O ult dele está mais demorado, 15 segundos mais demorado, tá? Em alguns levels, pelo menos aqui, 25 segundos mais demorado no último nível. Isso é bem importante para o Rumble. Tankage também teve algumas alterações,
em que se eu devorar agora prioriza Champions, a minha, isso é interessante. Era complicado às vezes você morder o alvo certo. E o inimigo que foi jogado, que for cuspido da boca do tanque quente, vai levar um mini stun de 0,25 segundos. Para facilitar, dar alguma continuidade, alguma sequência depois que o tanque quente cuspisse esse alvo. Vamos ver. O ult dele é a viagem abissal, como não sei também como é que ficou traduzido, não lembro. Os inimigos agora vão ser notificados uma partículazinha avisando lá, aquele desenhozinho do tanque quente aparecendo, mas 1 segundo depois, tá? 1 segundo mais tarde do que era. O Timo também teve alterações ajeitadas depois das alterações que ele teve. Suas armadilhas, a armadilha que é o cogumelo, seu cogumelozinho, seu ult. O cogumelozinho agora ele revela quem foi acertado por ele. Isso é bem interessante, é uma vantagem estratégica, né? Que não tinha antes no Timo. Mais um buff no Timo. Vamos lá, o rato teve o custo do seu Q, sua emboscada diminuído, e aumentou o dano do Ratatá nos levels mais altos. Não que seja um dano tão gigantesco assim, ele ganhou 4 de dano do level 16 para cima, tá? Mas vamos ver. O Victor teve um nerf exatamente no seu Hex Core, seu núcleo Hex. A passiva dele, né? Exatamente. Que mudou de 3 por level, mas uma quantidade de acordo com o level, passou de 1 por level, mas a quantidade disso aqui é muito pequeno. Foi um nerf de dano muito grande, mas ele dá mana agora. Isso é interessante. Ó, o X-Core dá menos AP quando comprado, mas no level 18. E todo mana que antes dava foi mudado de mana total para mana por level. Exatamente aqui. Ó, toda alteração do X-Core, toda evolução dele, dava um mana. Agora não, ele dá mana por level. Já ouvi gente comentando que agora o Victor não vai poder fazer build completamente de dano desde o primeiro item, vai ter que pegar algum item de mana, um Morello, ou quem fala até no Atenis, talvez Atenis não, mas Morello principalmente. Então vamos ver como é que o Victor vai ficar. O Victor que está sendo muito disputado nos picks e bans. O Vel'Koz teve um buff, tá? Mas continua sendo não escolhido, mas é um champion bem divertido. O Volibear teve um buff também, que agora quando ele ativar o seu ult, ele vai dar um dano de raio ao redor dele, tá? Isso é um dano a mais que ele dá, isso é importante. O Zac teve outro buff, aumentando mais ainda a distância do seu do pulo elástico. Eu não me lembro como é que está em português. Seu slingshot, a baladeira. Cara, isso aqui é muito distante. Essa distância que ele pode pular no último level da skill, essa skill que é geralmente a primeira a ser upada no Zac, evoluída nele. Isso é muito distante que ele pode ir. O Zed teve também um buff, e isso é bem importante para o jogador de Zed, principalmente a partir dessa atualização que as armaduras foram nerfadas. Então o Zed agora pode voltar mais rápido de onde ele pulou no seu ult, da Marca da Morte. Outro ponto principal
outro ponto principal. Outro ponto muito importante desse patch são os novos itens, os itens que teoricamente foram feitos para os colossos e que vão ser usados por todo mundo praticamente. Vocês vão ver. A armadura do Homem Morto, não sei, não cheguei a ver ainda como é que está em português. O Deadman's Plate, que já estava por aí há algum tempo, mesmo antes do patch. É um item que está sendo bastante usado, principalmente com os novos itens que a gente vai comentar, mas principalmente porque é um item de velocidade que ele é bem interessante para muitos champions. Ele é muito interessante para Olaf, ele pode ser muito interessante para o Ekarim, tá? É um item de HP, é um item de armadura, é um item de dano e de slow. Então é um item que dá muita coisa. Tá certo que ele é consideravelmente caro, mas ele dá muita coisa, tá? Então está sendo muito usado por aí. Vocês vão ver muito esse item. E a gaiola, não sei como é que tá traduzido também, ainda não olhei. Steraks Cage, é Gage, né? Não é gaiola então. Muito bem. Steraks, que é um item um pouco mais barato do que a armadura do Homem Morto, mas é um item, é um dos primeiros itens que dá atributo base em porcentagem. Isso é muito importante, tá? Em termos de conta, atributo base, aliás, ataque dano adicional, dano de ataque base é aquele dano que é aumentado pelo fulgor. É fulgor? É, fulgor, que é a Shin da Trinity Force. Então, isso aqui aumenta muito o dano do cidadão que está usando uma Shin, por exemplo, e já tem um dano base alto. Por exemplo, uma Irelia, que o Q da Irelia, aquele pulo que ela dá, aquele avanço que ela dá, é um dano baseado no ataque base, se eu não me engano, que proca o adicional de dano da Shin e pode ter mais esse adicional de dano agora do Sterak. Vai doer. Se você levar uma na orelha da Irelia, dessa aqui vai doer, tá? Bom, o Jarvan também, se eu não me engano, até fala aqui nele. Pode ser bem usado. E um outro item que está sendo muito utilizado nesse patch agora é a Hidra Titânica. Galera, antes de eu falar da Hidra Titânica, esses 3 itens trabalham muito bem um com o outro, tá? São itens caros, ó, Hidra Titânica é muito cara, mas também é um item que dá HP, é um item que dá dano e é um item que dá regen, é um item de Clear Wave, tá? Isso aqui dá HP e dá dano, isso aqui dá dano e dá HP, esse aqui dá dano e dá HP e dá armor. Se você juntar esses 3 itens aqui num jungler que está usando uma Cinderhook da vida, né? Beleza. Hidra Titânica, tá? Sem enrolar. A Hidra Titânica é uma Hidra raivosa, vamos dizer assim. Só que tem a diferença de atributos. Então a Hidra Titânica dá, aliás, a Hidra raivosa dá lifesteal e dá muito ataque. A Hidra Titânica dá menos ataque, mais HP e dá regen.
tem os cones parecidos, a área de dano. A passiva e a ativa são praticamente a mesma coisa, só mudam um pouco em como elas atuam, né? Tipo de dano. E o cone da Hydra Titânica é muito grande, assim, a distância dele, a distância que ele percorre. É como se você numa teamfight tivesse dando um auto-ataque na linha de frente e acertando praticamente todos os outros adversários que estão atrás do tanque, que estão atrás da linha de frente. Então é muito grande esse cone. Bem legal o item também. Gostei muito como vi ele sendo usado. O Ormog também teve uma alteração. Ela não dá mais esse Life Blood aqui, que é aquela porcentagem de recuperação de vida muito alta. Só que ele dá a passiva única do coração de Ormog. Isso aqui é o seguinte: ele restaura 3% do HP máximo por segundo se não tiver levado dano por 8 segundos. Isso é um regime muito alto, tá? Então, um Garen, um mundo da vida, que entrar no combate e destruir tudo e sair correndo, porque geralmente eles fazem isso, sem morrer, com 200 de HP, 100 de HP, se ele passar 8 segundos sem levar nenhum dano, ele vai recuperar muito rápido seu HP. Tá certo que esse coração do Ormog só fica ativo se você já tiver 3k de HP, mas isso para esses champions não é nada difícil. Então vamos ver como é que isso vai ser usado. Então as mudanças que eu tinha falado antes nos itens de defesa são, a grande maioria é da questão do preço. Os preços de itens de defesa mágica estão um pouco mais baratos, tá? O Absorve corrigido para cima. O Spectral está dando um pouco mais. Capuz, né? Eu esqueci o Spirit Visage também, porque já estou ficando meio zonzo aqui. Mas ele dá mais Magic Resist e dá mais regen de HP, ou seja, foi um buff considerável do Spirit Visage de novo. O Véu de Banshee está um pouco mais barato, está dando mais Magic Resist, também foi buffado. Resumindo, o Aegis, eu apertei demais. O Aegis aqui teve uma diferença no Aegis, ele custa menos, e o Health Gen é para quem comprar, para quem estiver usando, e não da regen em aura, tá? Isso é interessante. Além de ter uma diminuição no regen da aura de Magic Resist. Isso aqui é bem interessante também, tá? Porque era um item bastante usado para dar um counter não counter não, para se proteger de composições fortes em AP. Eles fizeram essa mudança porque querem deixar muito da proteção na parte ativa do shield do Solário de Ferro, que é a evolução do Aegis, né? Então ele dá o regen para quem tiver comprado, ele dá menos regen, ele dá menos Magic Resist em aura, não dá mais regen em aura, e o shield tá aqui, ó. O shield é que aumentou o tamanho do shield, mas diminuiu muito o tanto que o shield fica ativo. É um detalhe bem considerável para esse item do Locket. O banner foi buffado também, está bem mais barato. Dá regen agora. Ele dá a mesma aura de resistência mágica do Locket. O Raptor Cloak, que é usado para fazer o banner, é meio que dá, aliás, não o banner, que é para fazer o portal de Zeroth, que também foi buffado.
Esse aqui não preciso passar tudo, porque a gente já são itens menos utilizados. E vem agora itens bem importantes. O item que você faz a Anduin e faz o coração congelado, que eu esqueci o nome do Glacier Shroud. Mas ele está mais barato, só que é isso, ele está mais barato. Ele não teve mudança de armadura. Quem teve mudança de armadura foi a Frozen Heart, o coração congelado, que dá menos armadura agora. Ele está mais caro e dá menos armadura, tá? Todo mundo fazia Frozen Heart, agora ele está mais caro e dá menos armadura. O Ordens Meio também, a do Guardião, a armadura do Guardião só ficou um pouco mais caro. A Torre Meio foi mudada. Ela está mais cara, ela está refletindo menos o dano, só que ela dá um adicional de dano refletido por bônus de armadura que tu tem. Se você tiver muita armadura, você vai dar mais dano na Torre Meio. Isso é bem interessante para a Torre Meio agora. Talvez não seja aquele item único a ser feito em alguns casos de defesa para ela se tornar realmente útil. Agora ela vai ter que estar junto com outros itens de armadura, realmente. O Randuin's foi mudado, inclusive o ícone. Ele está mais barato, mas ele dá menos HP, ele dá menos armadura. O slow aumentou, aquele slow que ele dá em quem atacar a pessoa com Randuin. E ele ganhou uma propriedade bem especial. Ele reduz o dano causado por ataque crítico. Isso é bem interessante. É um item com uma propriedade bem situacional que talvez faça com que o Randuin agora seja menos utilizado, mas mais importante contra algumas composições, principalmente. Vem as mudanças no Cinderhook. O Cinderhook agora que vai dar mais HP no começo, não tanto que ele dá o atributo base, só que ele dá um multiplicador de vida menor, certo? O agora íntegra, ele vai custar menos, mas ele perdeu a recompensa de valor que eles chamam aqui, que é a passiva do do catalisador. Interessante. E vem HUDs, as mudanças na HUD são ajeitando um detalhe ou outro da interface nova, nos feedback, bug fixes, bugs sendo consertados, e as skins que inclusive saíram hoje, as skins arcade, a Riven do Blitzcrank, e as skins de academia, skins collabs, eu não sei como é que eles traduziram para cá para português, que ainda vão sair, que é a do Ario, Darius, Echo e Vladimir, tá? Então, resumindo, TLDR aqui desse patch. Muitos atributos foram alterados em todo o espectro do jogo, principalmente atributos que se relacionam com HP, armadura e dano. Então a presença de itens e a presença de itens novos e a mudança em itens de defesa vão fazer que o povo quebre a cabeça de novo fazendo contas no que vai ser agora realmente útil, ou como as coisas agora vão ser úteis. Então vamos ver o que é que os prós vão descobrir por aí, como é que vai ficar legal para usar os itens e no que isso vai ser importante para o Mundial. Por sinal, os próximos patches, que serão patches de ajustes, eu acho que eles vão ser bem importantes, porque
tem algumas coisas que a gente já percebeu nesse patch que estão me cheirando a alterações chegando aí no 5.17 e no 5.18. Porque o dia de hoje, nas filas que eu pude acompanhar, principalmente a fila americana que eu vi de streams por aí, de comentários que eu vi no Twitter, tudo, é que a bagunça foi grande no dia de hoje. Vamos ver como é que as coisas vão se assentar aí, depois que a poeira for baixando, e ver como é que vai ficar. Né? Bom, o patch é só, entre aspas, isso. Foi grande parte do vídeo. Mas o que eu queria falar era isso. Só para dar um recado no final, um detalhe muito importante está acontecendo no cenário brasileiro. Agora a internet deu uma travadinha, perdi alguns frames, mas já está normal. O que está acontecendo com a CNB? A CNB está de novo fazendo a segunda parte daquela peneira. É um projeto da CNB. E eu não estou ganhando nada por falar disso, mas eu acho que isso é muito importante, principalmente numa comunidade tão esquecida como a nossa. Eu acho que isso aqui pode ser importante para alguns jogadores. Não custa nada tentar. A peneira da CNB, a segunda peneira que a CNB está fazendo, aberta para qualquer jogador que queira participar. Tá? Você se inscreve aqui, tem explicando direitinho como participar. Eles estão fazendo a peneira para 3 equipes, desde o bronze 5 até desafiante. Então você pode se inscrever para uma dessas equipes. O processo de seleção tem várias etapas. A primeira etapa é um questionário que eles mandam para quem se inscrever, para depois passar para os testes de jogos, depois os testes com a própria comissão técnica lá deles e o resultado dos selecionados. Está aqui a parte de inscrição. Detalhe, é pago a inscrição. A inscrição é paga, tá? Então tem isso a ser considerado. E bom, vão atrás, isso aqui pode valer a pena se alguém tiver interessado, pelo menos como experiência. A minha internet começou a me trollar, então já é o sinal de que está na hora de terminar o programa. Bom, galera, muito obrigado por esse programa. Esse foi o Bronze Report número 5. Ficou grande, principalmente por causa do patch, mas vamos ver como é que essa próxima semana aqui vai se desenrolar. É muita coisa sendo decidida. E obrigado novamente por todo mundo aí que está assistindo, principalmente pelo YouTube. Eu sei que muita gente ainda não pegou o hábito nem o interesse de ver a stream do programa. Então agradeço a todo mundo que tira um tempinho para ver os vídeos, principalmente. E abração para todo mundo. Cheira as crianças e boa sorte. Até mais, galera. Cadê a musiquinha?